Uma coisa é a gente falar sobre homens e mulheres que foram grandemente usados por Deus, como John Wesley, Charles Spurgeon, pessoas como Jonathan Edwards, pessoas que influenciaram aí a igreja, avivalistas. Outra coisa é a gente pregar o que esses homens pregaram. Eu acho que se nós começássemos a pregar aqui os sermões de John Wesley sem avisar que era de John Wesley, ia ter um monte de gente reclamando comigo durante a semana. Pastor, você está sendo muito duro, pastor. Pastor, isso não é metodista, pastor, isso aí não, pastor, isso aí não. Ia ter um monte de gente reclamando. Então é melhor avisar de onde vem a fonte, para você entender que nós começamos o que hoje é a igreja metodista, com homens e mulheres que pregaram isso. Hoje de manhã, nós tivemos no culto das 9 essa mensagem que vai ser pregada agora, para iniciar essa série. No culto das 11, uma mensagem tão tremenda sobre fé. Vale a pena ir lá na internet, lá para quarta ou quinta-feira já está no ar, porque foi tão bom, nós tivemos um momento tão abençoado. E eu queria trabalhar isso com você. O título dessa mensagem foi pregada em 1790, no dia 17 de junho de 1790, há séculos atrás. E essa mensagem tem tudo a ver com a minha vida, com a tua vida hoje, em 2018. E nós vamos parar para pensar. O nome dessa mensagem, não dá para começar essa série sem passar por ela. O nome dessa mensagem é Os Tesouros Divinos em Vasos de Barro. Essa foi uma mensagem pregada em 1790 que nós estamos trazendo para cá. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia, acompanhe com quem está perto de você. No livro lá no Novo Testamento, a carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu queria dizer mais uma coisa. Por que é melhor falar que isso vem de John Wesley? Mensagens como essa que nós vamos ouvir ao longo do mês de maio. Porque essas mensagens não têm sido muito populares nos dias de hoje. As demandas da sociedade hoje querem ouvir mensagens que massageiam o nosso ego, mensagens de autoajuda, mensagens de olha, você pode tudo, você vai conseguir, olha, Deus vai te dar o carro que você está querendo, olha, Deus vai te promover, olha, você pode, você vai ser o cara, a mulher, somente aceite a Jesus, tudo vai mudar, um passo de mágica vai acontecer. Nós não estamos aqui para dizer que o nosso Deus, nós cantamos isso aqui no louvor, não há outro Deus como Ele. Ele é poderoso, água em vinho tornou. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Nós cantamos isso aqui, nós cremos nisso. Mas isso não significa dizer que se Deus está conosco, nada de mal vai nos acontecer. Mas é isso que as pessoas querem ouvir. Então, ouvir uma mensagem como essa que nós vamos ouvir, e olha, eu confesso que eu tentei amaciar ao máximo a carne. Botei tempero, bati bastante, botei aí para ela ficar bem maciazinha. Tirei umas palavras mais duras que ele falava, para a gente poder ficar, um pouquinho mais leve. Mas essa é a mensagem que há 2 séculos, mais de 2 séculos, tem caminhado conosco e não muda, porque o Evangelho, a agenda de Deus não muda. Olha o que diz a Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos ler de novo? Temos, porém, esse tesouro. Você pode ler comigo? Se tiver uma tradução parecida comigo, um versículo só. Vamos lá, todo mundo junto? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por quanto tempo, e assim começa a sua mensagem, por quanto tempo o homem foi um mero enigma a si mesmo? Por quantas eras os mais sábios dos homens foram extremamente incapazes de revelarem os mistérios, de reconciliarem as entranhas e inconsistências neles, a espantosa mistura de bem e mal, de grandeza e pequeneza, de nobreza e baixeza. Ele começa essa mensagem falando isso, e eu lendo e relendo e orando e trazendo, fazendo uma releitura para a gente, não posso discordar de nada que ele acabou de escrever. Por quantos anos nós, como seres humanos, temos tido um enigma enorme, um enigma de
de não saber avaliar os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. É impressionante olhar para a limitação humana. É impressionante olhar para um universo tão tecnológico, tão cheio de recursos. E eu tenho uma irmã que vai fazer agora 48 anos de idade. E dentro desse universo tão tecnológico, tão cheio de coisas, tão cheio de soluções, a minha família tem lutado, porque a minha irmã não consegue acertar seus remédios, precisa ser internada, e precisa sair de uma internação e voltar para uma outra internação, e há um surto, e há um problema, e há uma complicação, e há tristeza. E em meio a tanta tecnologia, falando de esporte, de Copa do Mundo, em meio a tanta tecnologia, na mesma semana que um jogador importante para a seleção brasileira, que é o Daniel Alves, na mesma semana que ele comemora ser o jogador com o maior número de títulos da história do Brasil, ultrapassa o Pelé, ele recebe a notícia de que uma contusão o deixa fora da Copa do Mundo. E com tanta tecnologia, com tantos estudos, nós não conseguimos resolver o problema dele. Ele não vai jogar. Esse sonho ele não vai realizar. Um dos únicos títulos que faltavam na sua carreira, não, muito provavelmente porque na próxima Copa ele já vai estar velho para jogar. Esse seria praticamente o limite dele, a não ser que algo muito extraordinário aconteça, é praticamente certo que ele não estará jogando na outra Copa. E com toda a tecnologia humana, acontece isso. Com toda a tecnologia humana, com todos os recursos e inteligência, nós tivemos aqui um pastor na semana passada, o pastor Jim Baez, quem estava aqui, ouviu uma palavra de Deus para os nossos corações. Nasce um filho autista que não fala, não podia andar, não se comunica, se torna agressivo, um homem de Deus, cheio de atitudes humanas. Como explicar o fato de nós sermos tão grandes e ao mesmo tempo tão pequenos? Como explicar o fato de alguém com tanta inteligência se trancar no seu quarto por síndrome do pânico e não conseguir sair de casa, não conseguir apagar a luz? Como explicar uma pessoa que se formou um chefe de... Agora essa moda de Masterchef chegou no Brasil e eu fico muito feliz que lá em casa a gente assiste, e a culinária é algo maravilhoso. Lá na França, quando eu morava na França, a gente já assistia esses programas. Como explicar um chefe com 3 estrelas Michelin, que é o auge da carreira de qualquer chefe da culinária, entrar numa crise de depressão e se suicidar? Uma pessoa de alta inteligência, de altos resultados, de alto reconhecimento. Não dá para explicar. O ser humano ele é tão grande e ao mesmo tempo tão pequeno. E essa é a mensagem para nós nessa noite. John Wesley vem e fala uma frase muito bonita: mas o que toda a sabedoria do homem foi incapaz de fazer, foi feito no seu devido tempo pela sabedoria de Deus. Quando agradou a Deus dar um relato da origem das coisas, quando a luz de Deus brilhou e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o homem foi feito. E por isso nós fomos habilitados de toda essa inteligência que nós temos. Que coisa bonita, mas que coisa misteriosa, não é verdade? É tão difícil entender. Como pode o homem que luta e estuda e faz tantos esforços para descobrir vacinas, para irradiar doenças em alguns lugares, é o mesmo homem que constrói uma bomba atômica e joga essa bomba de um avião e destrói uma cidade inteira com um único botão? É uma coisa louca, é uma coisa que não tem explicação. E considerando tudo isso, eu queria que a gente pudesse lembrar, essa mensagem não é minha, essa mensagem é de Deus, bíblica, falada e pregada em 1790, por um homem pecador como eu e você. Mas são 2 pontos que eu queria trabalhar nessa noite com vocês. O primeiro ponto é imprescindível que a gente saia daqui nessa noite com essa certeza, porque tem muita gente confundindo isso. Qual é o tesouro que nós temos? Que nós acabamos de ler, temos esse tesouro maravilhoso. Que tesouro é esse? E em segundo lugar, nós precisamos considerar aonde nós guardamos esse tesouro. Essas 2 coisas nós vamos estar compartilhando nessa noite. Que tesouro é esse? E aonde nós guardamos esse tesouro? Qual é esse tesouro que os cristãos têm?
Porque na verdade Paulo fala aqui para os discípulos de Jesus. Paulo não está falando para todo mundo. Paulo está falando para a sua igreja, para uma igreja. Ele está escrevendo uma carta para uma igreja. Ele está escrevendo uma carta para pessoas que tiveram um encontro com Jesus. E ele está escrevendo uma carta para pessoas como eu e você. Estamos aqui nessa noite. Se você nunca teve a oportunidade ou a riqueza de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, essa é uma noite que você pode fazer isso. Mas Paulo escreve para pessoas como nós. Ele fala: olha, nós temos um tesouro. E essa é a pergunta. Sabe por quê? Porque essa pergunta tem sido muito mal respondida. Essa pergunta tem sido mal respondida por pessoas, essa pergunta tem sido mal interpretada por outros, e essa pergunta tem sido mal trabalhada, inclusive por pastores em igrejas, líderes de igrejas. Será esse tesouro nossa inteligência? Será esse tesouro nossa vontade de fazer o bem? Será esse tesouro a nossa eloquência, a nossa maneira bonita de falar, a nossa capacidade de criar as coisas? Não, não é. Sabe por que não é? Porque se Paulo está falando para os cristãos, talvez eu te frustre quando eu disser algo, mas eu espero que não. Nós, graças a Deus, eu pelo menos não tenho visto isso aqui, mas é importante que você saia daqui com essa noção. Muitos cristãos, muitos homens e mulheres de Deus têm a infelicidade de achar que são mais inteligentes do que os outros. E julgam pessoas que não professam a mesma fé. Muitos de nós, homens e mulheres de Deus, têm cometido o erro de quando se colocam junto com um muçulmano, ou com um ateu, ou com um budista, ou com um espírita, ou com alguém que pratica o candomblé, a gente se coloca numa posição de superioridade. Eu sou mais inteligente do que você, eu sei mais do que você. Às vezes, sem dizer, a gente tem feito isso. E não é esse o tesouro. Nós não somos, aliás, várias vezes no meu gabinete, quantas são as vezes que eu me encontro aconselhando cristãos que tomaram péssimas decisões em suas vidas e agora estão pagando consequências sérias por elas. Mas não preciso ir tão longe. Eu não preciso botar isso na conta dos outros. Eu posso falar de mim. Quantas são as vezes que eu me encontro ajoelhado diante de Deus falando: Senhor, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Não era para eu ter feito isso. Senhor, me perdoa. Quantas são as vezes que nós nos pegamos falando que Paulo falava: o bem que eu mais quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse às vezes eu faço. Nós não podemos nos julgar melhores do que ninguém. Interessante, hoje na classe de integração nós estávamos falando sobre o fenômeno de Jesus, do paraíso e da salvação. Jesus, ele inaugura o paraíso, ele inaugura o céu, pelo menos oficialmente, com um ladrão. Já pararam para pensar nisso? A primeira pessoa a entrar nessa festa VIP, palavras de Jesus, não são seus discípulos, não são as pessoas mais inteligentes, não são as pessoas mais bonitinhas, mais bem arrumadas, mas é um ladrão que aos 48 do segundo tempo está lá na cruz, e Jesus chega para ele e fala: meu amigo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Já parou para pensar? Esse ladrão, gente, a gente olha isso muito distante, mas a cruz era a maior pena de morte que alguém podia receber na época. Coisa boa ele não fez. Poucos de nós gostam de pessoas, por exemplo, como Sérgio Cabral da vida. A gente ouve esse nome e pensa logo: roubou tanto. Não é verdade? Mas você imagina que de repente era um desses que estava ali do lado de Jesus, e você imagina Jesus chegar para pessoas como Sérgio Cabral e falar: olha, hoje mesmo, Serginho, você vai estar comigo no paraíso. E sabe o que vai acontecer? Aí você vai chegar lá no céu, e eu espero te ver lá no céu, né? Amém? Eu vou estar lá, em nome de Deus, eu quero estar lá também. Eu espero te encontrar por lá, bonito, cheiroso, arrumado, feliz. E só que a gente vai chegar lá no céu, e quando a gente chegar lá, quem que vai estar lá para dar um cumprimento? O Serginho. Não sei se o Serginho vai estar lá não, mas o ladrão da cruz vai. E ele vai estar lá na porta: oh, que bom, já estou aqui te esperando há um tempão. Sabe, nós somos muito tolos quando pensamos que o tesouro é a inteligência, é a riqueza. Quantas são as vezes que nós vemos na Bíblia e na prática de vida a real certeza de que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, não é verdade? Não é verdade? Se a Bíblia diz que nós não devemos ter inveja da prosperidade do ímpio, é porque, gente, isso acontece. Não precisa fingir que não. Não dá uma raiva, para mim dá, ou sou só eu.
Às vezes eu olho e falo, gente, não é possível, fulano é crente, cheio do Espírito Santo, fulano é bom demais, e não consegue decolar, e está ali num negócio que não anda, a empresa não decola, aí você vê uma outra pessoa toda errada, corrupta, fazendo um monte de bobagem, e a empresa lá no alto, desfrutando dos seus iates, não dá uma raiva, para mim dá, mas a Bíblia diz, não inveja a prosperidade do ímpio. Mas gente, a verdade é que esse não é o nosso tesouro, não é. Vontade de fazer o bem, não é o nosso tesouro. Olha, gente, se a gente for fazer uma comparação de ação social dos cristãos protestantes com alguns grupos espíritas, a gente fica lá para trás, é Rubem Barrichello contra Schumacher, é nessa pegada, porque a gente tem pessoas, meus irmãos, pessoas budistas, ateus, espíritas, que fazem obras de caridade tremendas e que a gente tem vontade de chorar. Jesus fala na Bíblia sobre o bom samaritano, e o samaritano era alguém detestado por aquela sociedade ali da época. Ninguém queria andar do lado do samaritano, mas foi o samaritano que cuidou de um doente, que pagou as contas para ele ser curado, que fez tudo o que tinha que fazer e falou, olha, se precisar de mais dinheiro eu volto aí e banco. Não é esse o tesouro. O nosso tesouro não é falar que a nossa igreja nós estamos construindo catedrais, e que aqui é o lugar mais bonito, e que nosso tesouro não é te convencer de dar 2, 3, 4 vezes o seu dízimo para você ser 4, 5, 6 vezes abençoado. Esse não é o nosso tesouro. O nosso tesouro não tem a ver com dinheiro, o nosso tesouro não tem a ver com bens, o nosso tesouro tem a ver com a presença do Deus vivo nas nossas vidas. O nosso tesouro tem a ver com o fato de que você lê na Bíblia, e às vezes a Bíblia é muito clara, um pouco dura, mas muito sincera, e a Bíblia diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Só quem tem esse tesouro consegue viver uma vida assim. Nessa quinta-feira como parte da nossa vida pastoral, e eu gosto muito disso, eu fui ministrar a ceia para uma das irmãs da nossa igreja que não tem condições mais físicas de estar conosco. Eu estava lá ministrando a ceia para ela, e uma pessoa veio e estava me contando sobre o seu pai. E essa pessoa estava me contando dos momentos em que o seu pai deu o maior exemplo de vida cristã para ela. Uma pessoa muito bem de vida, eu nunca imaginei, eu conhecia o pai dessa pessoa, falecido. Nunca imaginei que isso pudesse ter acontecido. Para mim era uma pessoa muito bem sucedida na vida, morava num bairro muito bom, num lugar maravilhoso. E essa pessoa falou para mim, sabe qual foi a maior lição que eu tive de Cristo, da vida com Deus diante do meu pai? Eu vou te falar qual foi. Foi o seguinte, meu pai tinha 12 açougues, meu pai tinha uma vida muito estruturada, era dono de 12 açougues, ele estava bem. E ele foi iludido por um empresário da época que mandou ele vender os 12 açougues e comprar um negócio, e entrar de sociedade com ele nesse negócio. E meu pai olhou e falou, uma possibilidade de crescer um pouco mais, e vendeu tudo o que ele tinha, e foi lá e entrou de sócio com esse homem nesse negócio. Sabe o que aconteceu? Esse homem passou a perna no pai dele, e toda a fortuna, ou aquilo que ele conseguiu construir, toda a estabilidade familiar, ele tinha acabado de subir no seu patamar, se mudou para um bairro melhor, para uma casa melhor, se endividou porque financiou essa casa, e foi dar, essa pessoa falava para mim, foi impressionante, porque na hora que a gente subiu de vida, a gente caiu, e aí o buraco foi mais alto ainda, porque as pessoas que eu via nessa nova fase de vida, estavam num patamar ainda mais distante do que eu me encontrava. De um dia para a noite, ele se encontrou quebrado financeiramente, não tinha dinheiro para nada, dono de 12 açougues aqui na zona sul do Rio, de repente quebrou tudo. Mas essa não é a história, o bonito da história. O que ele falou para mim foi o seguinte, no meio dessa crise financeira, desse desastre que eu não sabia, ele falou, olha, nunca faltou comida na minha casa. Até hoje eu não sei, ele dizia para mim, como meu pai conseguia se virar, mas comida nunca faltou, mas dinheiro não tinha para nada. Durante algum período da nossa vida era contado, os centavos precisavam ser contados, porque eram dívidas e tudo foi perdido. E ele falou para mim, o que mais me impressionou foi ver meu pai, porque as roupas do meu pai ficavam no meu quarto,
E no meio dessa crise, no meio dessa loucura, no meio dessa confusão, meu pai às 5 horas da manhã, porque teve que voltar a trabalhar muito mais do que trabalhava antes, meu pai entra no quarto para pegar uma das suas blusas. Eu estou ali meio dormindo, meio acordado, ele entra assoviando o hino do Inário, que diz: que segurança tenho em Jesus, paz nele gozo, pois nele gozo, paz, vida e luz. E ele entra assoviando e arruma a sua blusa, penteia o seu cabelo como se nada tivesse acontecendo, e ele falava para mim, e eu fiquei olhando aquilo ali, e a minha primeira reação foi uma raiva. Eu fiquei com tanta raiva. Como é que pode? Meu pai, que tomou uma pernada desse cara, como é que pode? Ele está tão pacato, tão pacífico. Ele falou, me deu uma raiva. Mas 3 minutos depois, essa raiva foi trocada por um sentimento do verdadeiro cristão, de alguém que entendeu e que recebeu um tesouro que nada nessa vida pode comprar. Ele falava isso para mim, eu comecei a chorar. Eu olhava para ele, eu sentia aquela cena acontecendo. Ele falava para mim, o meu pai me deu uma lição ali sem falar uma palavra para mim. O meu pai me mostrou o que significa a paz que excede a todo entendimento humano. Meu pai virou para mim sem me dar uma lição de moral, sem falar, nem sabia ele que eu estava acordado. Meu pai me mostrou naquela madrugada qual é o tesouro que nós precisamos ter nos nossos corações. Já parou para pensar nisso? O meu desejo aqui é que ninguém passe por essa experiência. O meu desejo aqui é que você prospere. O meu desejo aqui é que seus negócios floresçam. O meu desejo aqui é que você seja bem sucedido, bem sucedida, e que as coisas que você colocar em suas mãos possam prosperar. Mas se por acaso a figueira não florescer para você, o tesouro que nós temos nessa igreja, e isso não é tão popular nos dias de hoje, o tesouro que nós temos para você, a melhor coisa que essa igreja pode te oferecer, não é a música, não é o espaço, não é um ar-condicionado, não é um banco confortável. A melhor coisa que essa igreja pode dizer para você nessa noite é: olha, nós cremos em um Deus, é um tesouro tão maravilhoso, é uma paz que nada nesse mundo pode comprar, e essa paz está aqui de graça sendo oferecida para você. Você pode aplaudir o Senhor se você quiser. Porque esse é o tesouro que nós precisamos entender. Queridos, mais uma vez eu falo, eu sou um pidão espiritual. Minha lista de oração não para de aumentar. Eu peço tudo que seja, até vaga. Quando eu estou indo para a praia, eu falo assim: arruma uma vaguinha para mim, perto ali da praia, para não ter que andar muito. Eu peço. Não tem problema pedir, não. Pode pedir saúde, pode pedir prosperidade, pode pedir bênçãos para você, para a tua família, para as gerações que vêm depois de você, pode pedir. Mas o que nós precisamos entender é que se Ele te conceder essas coisas, Ele é um Deus maravilhoso, e se Ele não te conceder nada dessas coisas, Ele continua sendo um Deus maravilhoso. Essa mensagem foi pregada em 1790, e essa mensagem serve para mim e para você agora, quando a gente sair daqui. Porque esse tesouro é um tesouro que não é mensurável. Esse tesouro é um tesouro que precisa abalar nossos alicerces. A gente precisa sair daqui e falar: Senhor, sabe como a Bíblia diz? Jesus, ele compara o Evangelho a um terreno e diz: olha, o Evangelho é isso. Um homem achou esse terreno e achou um tesouro tão inestimável que ele foi, vendeu tudo. O reino de Deus é como esse terreno onde o homem vende tudo e vai lá e compra aquele lugar, porque tem a noção exata da riqueza que está ali. Você já parou para pensar nisso? A vida, ela é muito circunstancial. E esse tesouro tem sido mal interpretado, sabe por quê? Porque tem gente que perde isso. Tem pastor que perde essa noção. E que quando pessoas vêm reclamar no gabinete, vêm falar das suas mazelas, a gente tem que chorar assim, porque a Bíblia fala: chorar com os que choram. Mas tem horas que a gente não tem que tapar o sol com a peneira. A gente não tem que ficar tentando montar um cenário que não existe. Tem horas que o nosso papel, e talvez isso não agrade a alguns, mas tem horas que o meu papel como pastor é simplesmente dizer: olha, querido, querida, essa figueira não está florescendo para você. Eu não tenho resposta para isso, mas vamos chorar, vamos ajoelhar e vamos nos alegrar no Senhor. Não tem outra coisa a fazer. E não tem o que fazer. Não tem como prometer o que Jesus nunca prometeu. Não tem como dar o que Jesus nunca deu. Não tem como oferecer por uma barganha. Sabe, tem muita gente hoje que fala mal
dessas igrejas que exploram pessoas. Eu também falo em alguns momentos, mas procura. Já pararam para pensar nisso? Você vai fazer o seu vestibular, aí está lá no vestibular que você precisa daquele lápis, sei lá, 2B, sei lá o que. Aí você chega no vestibular e vê que o lápis não está no teu estojo. Esse lápis custa R$2 na papelaria. Aí tem um cara na frente ali do portão, ele fala, é R$50 o lápis. Aí o que você vai fazer? Não, se eu tiver R$50 eu vou dar. Eu vou xingar a 10ª geração dele, mas eu vou dar. Porque a demanda é alta. E quer saber do que eu realmente acho? Do que eu realmente tenho visto e tenho avaliado? Essas pessoas que têm explorado a fé de outras pessoas só conseguem fazer isso porque há interesse dos dois lados. O ser humano é interesseiro por si só. A gente tem essa natureza nossa. Nós vamos falar sobre isso aqui agora. Eu vou pegar leve, não vou pegar pesado como John Wesley. Mas a gente tem interesse. Dizer pra gente que, olha, dá uma graninha ali que você vai ficar 4 vezes mais rico semana que vem. Quem não quer essa aplicação financeira milagrosa? Quem não quer, olha, bota seu dízimo aqui, bota todo mês certinho, se não tiver, bota assim mesmo, se endivida, porque Deus vai dar. Quem não quer esse negócio? Nenhum banco oferece isso. Vai perguntar para o seu gerente se isso tem lá. Não, tem não, meu filho, aqui não tem isso não. O interesse humano tem levado pessoas a agir por ganância. Então a culpa é de pessoas que têm falado coisas que o Evangelho não promete, mas a culpa é também nossa, às vezes do ser humano que vai nesses lugares querendo um interesse. Então não é culpa de todo mundo. E aí entra essa segunda parte desse texto, que não é tão popular. Porque esse texto ele fala sobre aonde esse tesouro está guardado. Diz que nós temos esse tesouro em vasos de barro. 2 características muito importantes: a fragilidade e o material. São vasos e são vasos de barro. São 2 aspectos importantíssimos. Quão frágil é esse material. Eu lembro que quando eu era adolescente, a minha mãe ela começou numa onda de pintar porcelana. E aí, de repente, a minha casa, que era uma casa normal, passou a ser um museu de pratos e vasos e qualquer coisa que eu olhava, qualquer lugar que eu olhava, tinha uma porcelana pintada. Era bonito. Hoje eu aprecio mais do que eu apreciava naquela época. Naquela época eu apreciava um pouco menos. Era legal, os pratos bonitos. Aí ela começou a pintar uns vasos bonitos de porcelana, lindo, mas não para uma criança imperativa de 14 anos como eu. De repente, o que para minha mãe era uma obra de arte na casa dela, para mim era um campo minado, porque eu não conseguia. Se eu passar aqui, eu esbarro aqui, quebro esse aqui, aí é 1 semana de castigo. Se eu passar do lado de cá, eu quebro esse aqui, é 1 mês de castigo. Então eu vou por aqui, porque pelo menos o castigo é menor. E você andava na sua casa olhando para aquele negócio. Falei, gente, se eu quebrar isso. E aí minha mãe, eu não entendia muito bem na época. Não, porque isso aqui é não sei o que, pintado a ouro. E para mim era ouro mesmo, de verdade. Eu falei, gente, agora que piorou o negócio. E de repente eu me vi ali cercado dentro da minha própria casa. Eu lembro da primeira vez que os meus filhos foram visitar o bisavô. Você imagina, o bisavô. Uma pessoa de uma outra geração. Eles chegaram na casa do bisavô, o avô da minha esposa. Uma casa bonita, toda arrumada. E o que tinha nessa casa de jarro, de vaso, de porcelana. E quando eu abri a porta do elevador, eu olhei assim e falei, isso aqui não vai dar certo. Eu já olhei para o relógio e falei, amor, a gente tem meia hora para sair daqui, porque é o tempo que eu consigo segurar as feras. Primeira visita na casa do bisavô vai ser um desastre. E não deu outra, irmão, não deu outra. Era eu ali, igual malabar, Circo de Soleil. Estava todo mundo ali e eu brincando de Circo de Soleil. Era um vaso aqui que eu segurava, outro não sei. Não deu outra. No final das contas, eles quebraram o negócio. Pelo menos foi um dos menos importantes. E eu fiquei com aquela cara de tacho. Quão frágeis nós somos. Vaso, já imaginou? Um vaso é difícil de manusear. Você vai lavar, você fica ali, né? É complicado. Lá em casa a gente tem um mistério lá, que eu não sei que mistério é de quebrar copo. Gente, toda semana a gente vai virar sócio de uma empresa de copo, porque toda semana esbarra, quebra. E pelo amor de Deus, imagina um vaso. Nós somos frágeis. Nós somos frágeis no contexto natural. Sabe, nós somos fortes o suficiente até o dia que uma doença bota a gente de cama e acabou. Não é verdade? Tá aí, ó, o pessoal aí agora com essa virose, que quando o médico não sabe o que é, fala que é virose, né? Já sei que é.
E aí essa virose aí, todo mundo está com virose, agora é garganta, unha, é tudo virose. Meus irmãos, e a gente está aí, de repente você pega uma virose, a Márcia chegou hoje aqui, não encosta em mim não, que eu estou toda doente. Eu fiquei lembrando da Bíblia, né, que a pessoa ficava leprosa, era afastada, né, eu falei, vou afastar a Márcia, mas senta lá atrás, fica afastada do arraial. Então, não manda ela sentar lá atrás não, tá aí, isso não é castigo do pastor não. Mas assim, a gente não entende, sabe, essas coisas, a gente é muito frágil. A gente está bem, de repente uma febre, uma chikungunya, uma virose pega a gente, é uma tragédia. Mas não é só a fragilidade, tem a qualidade. Porque podia ser um vaso de porcelana, né? Podia ser um vaso bacana, podia ser não, mas é um vaso de barro. É um vaso de barro. Nós guardamos num vaso que já é frágil e é de barro, que é complicado. Toda a criação é comprometida quando a matéria não é tão boa assim. A gente pode ser a pessoa mais criativa do universo, pode receber as melhores informações, mas nós somos limitados e ela passa por nós e às vezes estraga tudo, gente. Queria fazer um experimento aqui. Olivia, vem para cá rapidinho, para vocês entenderem que toda a beleza, toda a criação artística, de tudo, dependendo do material, dependendo da situação, estraga tudo. Olha só que coisa interessante. Pega o violão aqui, Lívia, por favor. Isso somos nós. Isso é o reflexo de quem nós somos. E como eu disse, eu não quero pegar tão pesado, porque o Joel falava umas palavras aqui que eu ficava até com pena de mim mesmo. Mas não. Olha só. Isso aqui é um violão bonito, uma pessoa que sabe tocar, dirigente, coordenadora do Ministério de Música. Olha que pensa. Toca aí, faz uma sequência aí, sei lá, uma das músicas, sol, dó, ré e sol. Ó, bonito. Afinadinho. Tudo bonitinho, pode continuar tocando. Até que vem alguém aqui, ó, começa a estragar a bagunça. E agora, tá lindo, né, gente? Olha que maravilha. Que coisa linda. Tá bom, estraguei a música do final do culto agora ali, já era. Tá vendo? Ela tá tocando a mesma coisa. Técnica, um violão bom, mas bastou alguém desafinar ali e já era. Agora vai ter que ter um trabalheiro ali para afinar de volta. Toda a beleza, toda a criação, toda a qualidade daquilo que a gente pode ouvir, toda a grandeza de Deus, quando passa por vasos de barro como nós, às vezes dá uma... Então não fica preocupado não. É bom a gente ouvir falar, né? Ó, você é a estrelinha brilhante de Jesus, você é a menina dos olhos do nosso Deus. É bom a gente ouvir, mas às vezes dá vontade de falar, ó, fala para quem está falando, você é um vaso de barro esquisitinho e frágil. Não precisa falar não. Não precisa falar não. Mas é isso. Tá rindo, né? É melhor não falar, né? Pô, casei com isso? Não, pelo amor de Deus. Sabe falsificação? Você vai ali na Carioca, aí você olha de longe assim, a bolsa da Louis Vuitton. Aí você olha de longe, parece, né, Louis Vuitton. Aí você chega perto, nem o L e o V são LV, tá lá CJ. Não é verdade? Aí você olha e não, mas pelo amor de Deus, esquisito isso. É isso. A grandeza do nosso Deus, ela passa por pessoas. Esse tesouro, essa beleza do Evangelho, essa paz que excede a todo entendimento humano, passa por canais frágeis, estraguei tudo aí, né? Está 10 minutos afinando aí, né? Passa por canais frágeis, passa por canais complicados, passa por canais incompletos, que somos nós. Mas para que isso, pastor? Qual é o objetivo disso? É para Deus humilhar a gente? É para Deus mostrar que a gente não serve para nada? É para Deus dar aquela amassada? É para quando eu achar que está tudo ruim, vir a lei de Murphy que diz não há nada tão ruim que não possa ser pior? Não. O próprio texto dá a resposta para nós. Existe um objetivo de fazer isso. Isso vai contra o que se prega hoje em dia. Essas mensagens triunfalistas aí de que nós somos os todos poderosos, de que nós somos as pessoas. Não somos.
Isso tem cegado a igreja, isso tem feito muitas complicações na igreja. O que diz a palavra é que nós temos um tesouro que não é nosso, um tesouro maravilhoso. Nós guardamos esse tesouro em vasos de barro, como nós, frágeis, incapazes de resolver as suas mazelas em alguns momentos. Mas tem um objetivo, não é para que a gente seja humilhado, não é para que a gente se sinta constrangido, não, olha só, está aqui no mesmo texto, para que a excelência do poder seja sempre e para todo sempre de Deus e não de nós. Por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele pois glória eternamente, amém. Meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos terminar essa palavra com isso. Quão fracos nós somos, quão frágeis nós somos. Mas quão cheios da presença de Deus nós podemos ser. Quão complicada é a nossa vida. Quão complicada é a circunstância que a gente possa estar passando agora. Nada está dando certo. Mas quão cheios do tesouro do Espírito Santo nós podemos ser. Por mais difícil que seja a nossa caminhada, por mais frágeis e complicados que sejam os vasos que nós possamos estar carregando, esse tesouro traz para nós um valor inestimável. E quando nós temos a noção de que o poder, a excelência do poder vem dele, nós podemos descansar em Deus e dizer: Senhor, para onde irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, para onde irei? Como é que eu vou resolver essa situação, se só Você sabe? Essa é uma pregação que foi feita em 1790. E essa pregação tem tudo a ver com a minha vida, que eu estou vivendo com situações agora, desafios enormes. Deus tem me dado palavras, Deus tem me dado direções, sabe, desde janeiro, eu tenho orado, eu tenho sonhado, tenho o privilégio de ter nossa equipe pastoral toda terça-feira orando. Meu irmão, amigo, pastor Rodolfo, toda quarta-feira de manhã vai lá em casa orar comigo. E nesses momentos Deus tem dado palavras gloriosas. Mas são vários os momentos. Eu sou o pastor dessa igreja, gente, não fiquem encabulados porque eu estou falando isso, eu vivo isso. São vários os momentos que eu olho para alguns desafios e vejo assim: Deus, não dá. Meu vaso é de barro, Senhor, é frágil, é complicado. Eu não sei se eu consigo, Senhor, dá medo. Mas são nesses momentos que nós precisamos entender que a excelência do poder está nele. E que a grandeza do nosso Deus vem dele. Ele não divide essa glória com ninguém. Ele não divide, isso não precisa dividir, é melhor que não divida. Sabe, às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente quer andar um caminho completo, sabe, a gente quer ver eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu preciso repetir. A gente quer ver o quadro todo. Não, Senhor, eu estou com medo aqui, porque já deu errado da outra vez, e se eu andar aqui, e se chegar ali na frente e der errado, como é que vai ser? Eu não tenho capacidade de resolver. Você já parou para pensar na Bíblia? Quais foram as vezes, nos grandes heróis da fé, homens e mulheres de Deus, quais foram as vezes que Deus deu o quadro todo, a imagem toda para esses homens? Nunca. Você já imaginou Moisés, o grande libertador do povo do Egito? Já imaginou se Deus chegasse lá atrás para Moisés, antes de tudo, e falasse para ele o seguinte: ó Moisés, porque Deus falou para ele: olha, sai daí, você vai me ajudar, eu ouvi, eu vou libertar, eu já ouvi o clamor, eu já desci, eu vou libertar. Isso que Deus fala. Não é você que vai fazer, eu vou. Agora vai lá e me ajuda a fazer o que eu vou fazer. Foi isso que Deus falou. E Moisés foi. Você já imaginou se Deus chegasse para Moisés: Moisés, vai acontecer o seguinte, você vai chegar lá, e você vai começar a falar, e vai dar um monte de problema. E você vai ter que mandar, eu vou ter que mandar um monte de praga, e vai ter que matar o filho lá do faraó, senão não vai dar certo. E depois tem o seguinte: você vai pegar um povo, mas um povinho chato de danar, um povinho que vai chegar no deserto, e você vai libertar esse povo, e lá no deserto esse povo vai ficar reclamando no teu ouvido, e vai ter a coragem de falar para você: olha, a gente quer voltar lá para o Egito. Você vai ter que ouvir isso, Moisés. Mas tem mais, Moisés. No meio da confusão lá, você vai ficar tão irado, Moisés, que você vai bater lá nos negócios, coisa que você não devia ter feito, e quer saber, a terra prometida que todo mundo vai entrar, você não entra. Já imaginou? Aí depois de Deus chegar para Moisés e falar tudo isso para ele, agora você vem comigo? Você ia, eu não ia.
Eu não ia. Tá louco, Deus, leva outro aí. Eu já queria que fosse meu irmão, agora manda o meu primo, aquele que eu não gosto, aquele chato lá, manda ele. Já imaginou? Não é assim que Deus faz. Deus, ele não dá o quadro todo, Deus, ele não dá a pintura toda, Deus é o artista. Deus é aquele que conhece todas as coisas, o alfa e o ômega. Deus é aquele que não divide a glória dele com ninguém. Deus é aquele que nos ensina a caminhar caminhando. Ele fala para você e para mim nessa noite: caminhe, porque você é um vaso de barro, mas nas minhas mãos tem tesouro aí dentro, e eu posso fazer o que eu quiser. E essa é a palavra para nós nessa noite, que foi pregada há mais de 200 anos atrás, por um homem cheio de Deus, cheio de defeitos, mas que está aqui hoje viva, não porque esse homem pregou, não porque eu estou pregando, mas porque o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. Nós somos vasos de barro, frágeis, indefesos, mas nós temos um tesouro que ninguém mais nesse mundo tem. Nós temos a paz que excede a todo entendimento humano. E se nós temos dificuldade ou complexidade ou medo de caminhar, o que Deus fala para nós nessa noite é: caminhe, e eu vou te ensinar a caminhar caminhando. Acho que foi hoje, eu vi uma foto. Como é bonito, meus irmãos, ver a criação de Deus. A Priscila, não sei se foi hoje, colocou uma foto dela com a mãe dela, para ver, acho que foi no Alto do Pão de Açúcar. Que foto maravilhosa, meu Deus do céu. Eu sou fã do Rio. Eu amo o Rio de Janeiro. Eu morei numa cidade linda, que é Paris, para gostar mais ainda do Rio de Janeiro, para achar que o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do mundo, ainda mais bonita ainda. Aí eu vi aquela foto, eu estava olhando para aquela foto, que foto linda. Que beleza é a criação de Deus. Que beleza é ver mãe e filha. Que beleza é ver alegria, é ver amor. Que beleza é olhar para uma vida que aparentemente não tem solução e saber que esse tesouro que está dentro de um vaso que é de barro, amanhã pode vir com uma palavra, e basta uma palavra do meu Deus para que todas as coisas mudem. Que beleza é ter essa expectativa de vida, que não vem do meu gerente do banco, não vem do meu médico, não vem da minha casa, mas vem do Espírito Santo, que a cada manhã renova as suas misericórdias sobre a minha vida. Nós queremos orar por você. Eu queria convidar os pastores, pastor Sávio, pastor Rodolfo, porque existem pessoas aqui nessa noite, eu sei que existem, porque eu sou uma delas, que querem caminhar, que precisam avançar, mas que às vezes por estarem manuseando aí esse vaso de barro, se sentem frágeis, frustrados, frustradas. Mas a palavra de Deus é muito simples: nós temos um tesouro que vai nos fazer caminhar. Esse tesouro não é nosso, nós não somos esse tesouro, mas para que a glória do Senhor sempre seja dada a Ele, nós vamos caminhar como vasos de barro, às vezes errando, frágeis, e Deus vai caminhar conosco.